E daqui a pouco, o Corpo de Bombeiros vai iniciar mais vistorias a prédios públicos. Um deles é o do IAPEP, no centro da cidade, para onde nós vamos ao vivo com a repórter Gorete Santos. Bom dia, Gorete. Bom dia, Indira, e a todos que acompanham a Notícia da Manhã. Na verdade, é um trabalho de precaução, que foi começado ontem ainda. Ontem foram vistoriados cerca de 15 prédios públicos pelo Corpo de Bombeiros e esse trabalho continua hoje. Uma solicitação do próprio governador Wellington Dias para tranquilizar todos os servidores públicos, a população em geral. A gente conversa a partir de agora com o Major Veloso, que tem acompanhado esse trabalho desde ontem de manhã, participando dessa vistoria na maioria dos prédios. A exemplo aqui do prédio do IAPEP, onde vai ser feita essa avaliação daqui a pouquinho. O que está sendo avaliado de fato, Major? Bom dia. Bom dia. Por uma determinação justamente do governo do estado, comandante-geral do Corpo de Bombeiros, nós estamos fazendo, a nossa equipe de engenharia foi disponibilizada para fazer essa avaliação relacionada à segurança das estruturas do prédio decorrente desse abalo sísmico. Esse abalo, na verdade, ele não chegou a provocar nenhum dano às estruturas. Nós não tivemos registro, inclusive, de desabamento em construções sem critério de engenharia, ou seja, as casas da periferia que não obedecem a nenhum critério construtivo não sofreram com esse abalo sísmico, só para a gente ter uma ideia. Ou seja, a população pode ficar tranquila, até porque a intensidade 4,6 na escala Richter ocorreu lá no epicentro. Quando chegou aqui na cidade de Teresina foi uma quantidade bem inferior a isso aí, pode ter sido inclusive menos da metade do que isso aí, eu não tenho exatamente. A evacuação foi um protocolo necessário, isso é um protocolo de segurança, de emergência. Só queria ressaltar e chamar a atenção porque serve de lição, a gente aprende, inclusive, vamos dizer assim, foi um teste para a população. Evacuação de prédio não se faz por elevador, muita gente utilizou o elevador e é justamente o meio de transporte que não pode ser utilizado nesse caso. Então, a vistoria está sendo nesse sentido, não foi identificado nenhuma rachadura, nenhum vidro quebrado, para a gente ter uma ideia. Se você olhar aqui a fachada do prédio do IAPEP, onde nós vamos fazer início, o vidro é vamos dizer assim, é um equipamento da estrutura dos mais sensíveis à vibração e a qualquer esforço, ou seja, romperia um ou outro no mínimo em caso de risco daquela estrutura. As estruturas são preparadas para isso, elas têm uma flexibilidade, essa flexibilidade faz parte. Claro que tivemos vamos dizer assim, uma alteração na nossa rotina, nós tínhamos uma tranquilidade psicológica em relação a essa questão do tremor de terra, que não mais tem, uma vez que houve esse registro agora. A partir de agora as pessoas vão ficar um pouco mais preocupadas em relação a isso aí. Gostaríamos só justamente de reforçar essa questão, evacuação de prédio, saída de emergência é pelas escadas. Bom, o senhor fala dessa questão da preocupação da população, as pessoas agora estão mais alertas, a gente observa desde ontem muita gente que nunca olhou as paredes de casa, por exemplo, começam a observar, ver se tem alguma rachadura. O Corpo de Bombeiros tem recebido também mais chamados desde ontem em função disso, e há um alerta para se fazer para as pessoas também, de repente, observarem uma fissura em casa, a partir deste evento de ontem? Sim, certamente que a partir de agora, vamos dizer assim, houve uma situação, alteração, pânico, vamos assim considerar, e isso tudo gera um excesso de observação, um excesso de critério. Nós fomos chamados, por exemplo, para o local e as pessoas chegaram e mostravam rachadura em prédio com teia de aranha, ou seja, uma rachadura bem antiga, uma movimentação do prédio já antigo. Precisa ser avaliado, mas coisas simples, realmente, até de cerâmica. Então, enfim, esse movimento sísmico que nós identificamos agora, ele é um movimento perfeitamente, vamos dizer assim, previsto. A gente está até, vamos dizer assim, falando para a população que as pessoas que moram próxima do anel viário de Teresina, por exemplo, sofrem esse terremoto diariamente desde que foi iniciadas as obras de lá, só pela simples compactação de solo. As pessoas que têm uma construção vizinha, que tem uma construção em andamento, que tem a colocação de estacas, sofrem, essas casas próximas sofrem uma vibração bem superior ao que a gente sofreu ontem. Ou seja, perfeitamente todos os prédios estão preparados para esse tipo.
Lembrando sempre, a evacuação é um protocolo necessário, se houver, até porque essa avaliação foi feita a posteriori. A gente não sabe, vamos dizer assim, hoje, nesse momento, nós estamos avaliando esse número, esse local, a gente sabe exatamente, foi identificado. Mas seja aqui em Teresina, seja no Japão, seja em qualquer lugar do mundo onde você estiver, se você perceber uma situação de evacuação de prédio, você tem que fazer isso o mais rápido possível, sem pânico. Quero agradecer então ao Major José Veloso pelas informações prestadas. Ele continua fazendo essa vistoria nos prédios públicos, só por uma questão mesmo de precaução, tranquilidade para os servidores públicos, mas fico alerta à população, mas sem pânico, né, Indira? A gente já viu aí, provado por vários especialistas desde ontem, que não há motivo para pânico neste momento. Com você. Obrigada, Gorete. Obrigada, Major Veloso também.